são 3 tipos de fé. A fé no pensamento que não há ninguém, não há nada zelando por nós. A fé forte no objeto fraco, como uma fé na criatura e não no Criador. E a fé no Deus vivo, Criador nos céus e da terra, que pode nos socorrer em todas as nossas aflições. Sobre essa terceira fé que mencionei, que é a fé no Deus vivo, que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. O que é essa fé? A Bíblia, ela vai definir essa fé em 2 elementos. E eu quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui de Hebreus 11. O primeiro elemento está no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que a revelação de Deus está falando aqui? Que ela é o quê? Convicção do quê? De fatos. Fatos. Não algo abstrato. A fé, ela não é algo doido, maluco, inconsequente, algo que eu imagino que vai acontecer. Não é algo abstrato. A palavra de Deus aqui está se referindo a fatos. A diferença, o que torna a necessidade da fé sobre estes fatos, é que estes fatos nós ainda não vemos. Os fatos que nós vemos, nós temos facilidade para crer nele. Eu creio que isso aqui é uma cadeira. Isso é um fato. Eu estou vendo, tem uma cadeira aqui. Eu creio nisso, totalmente. Ninguém vai demover da minha mente esta certeza e convicção que eu tenho que isso aqui é uma cadeira, que está aqui. Ninguém vai demover isso na minha mente. Você pode falar que isso é um bicho de pelúcia. Você pode falar qualquer coisa para mim. Mas nada vai me demover dessa fé. Por quê? Porque na minha mente eu tenho por convicção que isto é um fato imutável. Ela é uma cadeira. Mesmo que todos venham a me dizer que ela é um sofá, ainda assim eu vou dizer, não, é uma cadeira. A fé, o primeiro elemento da fé é a convicção de fatos. A diferença é que esses fatos, os meus olhos humanos ainda não podem ver. Ou eles não podem ver, mas eles são fatos. A Bíblia descreve eles como fatos. Coisas concretas. Não apenas a esperança que seja algo. Não apenas uma esperança. Temos a esperança, mas não apenas uma esperança. Fatos. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se creem. Então o primeiro elemento que a Bíblia descreve, que a Bíblia define essa fé, é que são fatos que nós ainda não vemos. Realidades. Que mesmo que nós não possamos ver, a fé que Deus opera no nosso coração nos faz ter certeza delas. São fatos. Eu sei que são fatos, embora eu não os veja. E o segundo elemento está aqui no verso 3 de Hebreus 11. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O segundo elemento que eu vejo aqui, que é a fé, essa fé verdadeira, a fé que a Bíblia nos revela, que o próprio Deus nos revelou, é o entendimento. Então entenda bem que esta fé ela não é abstrata, esta fé ela não é fundamentada em emoções, esta fé ela não é fundamentada na imaginação de alguém, nem na minha própria, nem de terceiros. Esta fé não é algo que é abstrato, é o entendimento que existem fatos que eu não vi. Por exemplo, se alguns dos irmãos em quem eu confio e sei que não mentem, vierem me falar, olha, eu estava lá em outra cidade e caiu uma pedra de um prédio, caiu em cima de um carro. Eu não vi isso acontecer. Eu não vi isso acontecer. Mas eu creio neste fato porque eu confio no que os irmãos estão falando. Ora, Deus não é homem para que minta. Então Deus está revelando a sua palavra e Ele está falando sobre fatos. E eu então começo a crer nesses fatos porque eu confio naquele que revelou. Eu não vi, mas eu creio. E eu creio pelo entendimento. Então a primeira definição é que são fatos. O segundo é que
Eu creio por entendimento, não é algo abstrato, não é como uma emoção, não é como uma imaginação, mas a fé ela é fundamentada em fatos e racionalidade. Entendimento. Fatos que não vemos e a compreensão que o Todo-Poderoso os opera. Veja aqui o verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Ou seja, de algo que é invisível, o que é visível hoje veio a surgir porque Deus determinou pela sua palavra que essas coisas viessem à existência. Algum de vocês viu isso acontecer? Nós não vimos isso acontecer. E nós cremos que foi assim que Deus fez. Por quê? Porque o Deus que não mente nos revelou isto. Então, se nós temos fé que assim foram criadas todas as coisas, nós temos fé para saber que todas as promessas e tudo que Deus revela são fatos que eu posso crer, porque eu entendo que aquele que promove esses atos é todo poderoso e capaz de fazê-los. Pela fé entendemos que o universo foi criado de algo que nós não vemos para o que hoje é visível. Que hoje é visível e podemos ver.